Fala pessoal, saudações. Eu sou o Caio, seu amigo prolixo da internet, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro de um assunto que é um pouquinho fora do que a gente costuma tratar, né? É um livro sobre política, mas não sobre política partidária. O nome do livro é Como as Democracias Morrem. E é extremamente pertinente no tempo que a gente vive. Sem querer entrar muito em política, já há muito tempo, e há muito tempo mesmo, o Brasil não é o que se pode chamar de democracia no estado mais puro. E a depender da definição, obviamente. Este livro nos leva a questionar muito de todas as narrativas políticas que nós ouvimos. Mas não é sobre uma ou duas, todas. Este livro se propõe a analisar, a partir do cenário político dos Estados Unidos, como a democracia funciona e o que ela precisa para se manter funcionando. E nós descobrimos que muitas vezes o mais importante não é o texto constitucional, mas o mais importante no que se diz respeito à democracia é não exigir demais do outro. Me parece estranho, esquisito, correto? Mas os autores desse livro, Steven Levitsky, e Daniel Ziblatt, eles se propõem a comentar isso mesmo. São homens extremamente gabaritados no tema, né? E apesar pelo material que eles deixam no livro, né, e não os conhecer fora, eu percebi que não são pessoas que têm pensamentos alinhados aos meus no que diz respeito a muitos temas. Eles têm a ponderação de observar o valor da democracia. E isso pode ser usado até no nosso dia a dia, de como lidar bem com quem pensa diferente de nós. A maioria das democracias acaba quando o adversário político passa a ter menos valor humano do que nós. Então já não é mais uma questão de a minha ideia é melhor do que a sua. Porque é impossível que alguém defenda uma ideia se não a observar como a melhor ideia. Mas é sobre entender, você é moralmente inferior a mim. Talvez você seja mentiroso, maldoso, e por isso eu não posso escutar o que você diz. Já não é mais uma discussão de ideias. É uma briga a respeito de quem é o legítimo. E eu acho que vale a pena todo mundo pensar nisso. Isso se aplica muitas vezes ao contexto de família, amigos, por que não igreja? Mas nós não podemos nos deixar ser levados cegamente pela política. Política é algo a ser feito ativamente. A política não acontece. A política é feita. E se nós, cada um de nós, com cada uma de ideia que tivermos, eu com as minhas próprias convicções, você que me assiste com as suas próprias convicções, não for capaz e tiver coragem de defendê-las, mas com fineza, respeito, amor. Se nós não formos capazes e não tomarmos sobre nós essa responsabilidade, aqueles que não têm preocupação nenhuma em manter a coesão, aqueles que não têm preocupação com a vida, mas preocupação com a superioridade, tomarão o espaço. E esse livro, em parte, é um convite sobre isso. Que nós façamos política. Obviamente, eu não estou ditando política partidária em específico, mas que a gente não tenha medo de saber, pesquisar e defender, mas sempre entendendo que o outro pensa diferente, mas não quer dizer que por pensar diferente, nós somos melhores do que eles. E é isso, que vocês
Fiquem instigados com o tema, né? E com um livro que é bem legal. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser edificado com isso.